Quando eu olho o passado, fico emocionado em saber quem eu sou. Pois quem eu fui não importa, a cédula antiga Jesus já rasgou. Naquela lista estava escritos pecados que eu cometi, mas pude ler num instante, escrito com sangue, eu perdoo a ti. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago com o sangue de um inocente. O culpado foi inocentado, com carinho e amor tão puro fui adotado. As cenas são comoventes de um ser inocente morrendo por mim. Foi desprezado, humilhado, e minhas transgressões carregou sobre si. E hoje a paz que eu tenho, castigo pra ele, na cruz se tornou. Mas não abriu sua boca, e por sua graça hoje sou salvo. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago com o sangue de um inocente. O culpado foi inocentado, com carinho e amor tão puro fui adotado. Com carinho e amor tão puro fui adotado. Boa noite com Jesus. Os anúncios já foram feitos, a contento, nós vamos ficar de pé
Vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo todo, só para termos uma base, não é? É uma pergunta boa, né? Desde que não seja assim, exigindo uma resposta completa, cabal, né? É sobre os 7 trovões. Então nós vamos ter um estudozinho sobre isso, mas não pode virar costume, né? Também. Quer dizer, eu receber perguntas, tudo bem, mas eu não tenho que fazer um estudo com a igreja baseado em todas as perguntas que me chegarem. Mas eu senti de fazer esse pequeno estudo, combinando com aquele estudo dos selos, né? Que nós vamos fazer na quarta-feira. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Te pedimos, ó Pai, que aquilo que nós ouvirmos aqui seja para a consolidação da nossa fé, para darmos mais um passo correto na vida espiritual, na doutrina, na palavra. Isso é o suficiente. Isso supera tudo que necessitamos em todos os aspectos da vida. Mas isso é acompanhado das bênçãos também nesse sentido. Por isso te pedimos, vivifica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Por favor, responda-me. O profeta diz, na mensagem, o 3º selo, parágrafo 104, que se necessitarão destes 7 trovões misteriosos para despertar a noiva. Jesus tem prometido que os mandará. Se ele os tem mandado, que são esses trovões misteriosos que não despertou a noiva final, que vão despertar a noiva final.
Explica-me, por favor, pela luz da mensagem, porque bem sei, em torno disso aí tem surgido por aí a doutrina de 7 trovões, cada um quer explicar como bem entende, sem chegar à luz da mensagem. É verdade. E todos que tentam se especializar nisto acabam quebrando a cabeça. Se nós formos escafunchar a mensagem, né, como minha avó dizia, nós vamos encontrar muita coisa, citações, e por fim vamos virar pássaros raros e complicados e difíceis, quando tudo é muito simples. Nós vamos ver aqui, no terceiro selo, parágrafo 104, final do parágrafo. Vamos ver aqui, vamos ler todo o parágrafo. E essa é a mesma razão porque os avivamentos que devemos ter hoje, agora temos tido avivamentos denominacionais, porém não temos tido uma verdadeira sacudida. Não, senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, porém não há nada de avivamento. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Ainda não tem havido ali nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão destes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o tem prometido. Nós temos, de acordo com a mensagem, o profeta mostrando aqui no intervalo, que é Apocalipse 5, João chorando amargamente, porque ninguém podia abrir o livro, nem sequer olhar para o livro. E o livro estava selado com 7 selos. Então, ele disse: vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí nós começamos já a encontrar as 7 eras da igreja, tendo cada uma, respectivamente falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada uma, respectivamente falando, tendo seu mensageiro, não é? Foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham, para essa última era. Então você vê aqui o cordeiro com 7 pontas, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso quer dizer, os 7 mensageiros viriam revelando exatamente o que estava no livro. Agora, é claro que
com exceção de Paulo e o irmão Branham, todos foram reformadores. Paulo abriu o parêntese, irmão Branham fecha o parêntese. Então fica aí as 7 eras dentro de 2 parênteses, né? Quando a última semana das 70 semanas de Daniel foi cortada no meio com o sacrifício de Jesus Cristo. Deus não tratava com os gentios. Ele só tratava com o seu povo, o povo de Daniel. Então ele cortou, parou, na metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Ele parou ali. Virou as costas para os judeus, para Israel. E passou a tratar com os gentios. Dentro desses parênteses. Agora, sem dúvida alguma, veja que João estava na ilha de Patmos, lá no mar Egeu, como eu preguei outro dia no rádio. Que tal a Bíblia sem o Apocalipse? Que tal a Bíblia sem as cartas de São João? Ele estava completando a Bíblia. Ele foi fervido num tacho de azeite por 24 horas e não teve nada, não sofreu nada. Então, os seus algozes concluíram o seguinte: esse homem tem que ser levado para a ilha, porque ele é feiticeiro. E naquela ilha só tinha lagartixas venenosas, serpentes, escorpiões. Era inabitada. Então eles reservaram aquilo, o governo romano usava aquela ilha para jogar ali aqueles facínoras, assassinos, homens perigosíssimos. João foi jogado ali como um dos tais. Mas também não morreu. Nenhum escorpião matou, nenhuma lagartixa, nem serpente alguma. Ele não morreu, como os demais morriam. Ninguém voltava de lá com vida. Isso significa que ele havia de voltar, né? E quando ele voltou, ele não tinha a missão de pregar, de revelar o Apocalipse, porque ele ia escrever. Espera. Ele só registrou os símbolos e saía para o 7º anjo, não é para você. Então ele voltou e ficava na porta da igreja quando terminava o culto, e ele dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Isso quer dizer, tire toda contenda, todo ódio, toda conversinha, todo fuxico, toda implicação, toda polêmica. Tira tudo isso, amai-vos uns aos outros. Ele não pregou isso, ele não falou, ele tinha muito o que falar. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi dragão, eu vi cavalos, ele não contou nada. A mensagem dele não foi isso, quando ele voltou de lá. Isso é consciência perfeita de uma missão, de um ofício. Oxalá que todos os pastores tivessem consciência de sua missão, de seu ofício. Muitos deles não se meteriam na vida de outros quando não tem ofício para aquilo. Quando eles não têm ofício para aquilo. Isso é grande sabedoria de Deus. Mas vamos pegar o fato aqui. É simplesmente uma lembrança boa que nós temos. Uma recapitulação dessa vez em quando só faz bem. O que já ouvimos é importantíssimo, não é? Então, ali estava o cordeiro com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos. Não é que Deus tem 7 espíritos. 7 espíritos são 7 mensageiros. 7 estrelas são 7 anjos, 7 mensageiros na sua mão. Falando perfeitamente das 7 eras da igreja. Agora,
Por que que nós sabemos isso? Isso é matéria controvertida. Os batistas têm uma interpretação, os presbiterianos têm outra, os adventistas já é outra, testemunhas de Jeová e assim por diante. Por quê? Não bate, não tem jeito, um acerta uma coisa, outro acerta a outra, mas erra a maior parte. Isso estava, o próprio irmão Branham pregou o Apocalipse 20 anos antes do Senhor revelar, antes da época. Ele disse: preguei errado. O próprio irmão Branham. Então, quem revelou isso aqui foi aquele mesmo que o anjo disse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não foi o homem, foi Jesus através do homem. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Pois bem, se nós não abreviarmos, acaba ficando no meio do caminho. Ele está dizendo aqui: se necessitarão desses 7 trovões misteriosos para despertar a noiva. Ele os mandará e tem prometido. Vamos ver quando, que dia, em que ano, em que hora ele estava falando isso. Então nós vamos ver aqui, ó, o 3º selo, 20 de março de 1963, no Tabernáculo Branham. Significa perfeitamente que Deus estava mandando exatamente naquela semana, naqueles dias. Se necessita. Mas tem 2 cumprimentos, ou seja, cumprimento parcial. Nós vamos ver isso aqui na mensagem ao nascer do sol. O tempo não dá, para a gente, né? Nós temos que ser... Mas aqui está, Nascer do Sol, parágrafo 66. Ele diz assim: assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo na vinda de Cristo, no tempo da noiva, a vinda de Cristo tem um tempo, tem um curso. A segunda vinda começa com a vinda do precursor. Segunda vinda não se refere só à aparição de Jesus, aparição nos ares para a noiva, não. A segunda vinda começa com a vinda do precursor. A primeira vinda, você vê que Deus já botou o precursor na frente. Já criou o Joãozinho lá no ventre de Isabel. E tinha que ser dessa forma. Se a primeira vinda teve um curso dessa forma, ora, e a segunda vinda? Não teria também um precursor? Com razão, quando o irmão Branham estava batizando lá no rio Ohio, uma bola de fogo veio dos céus e dali saiu uma voz dizendo: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então nós estamos em plena segunda vinda de Cristo, de Jesus. Isso é muito, muito profundo, muito importante, porém simples. A cozinheira, o analfabeto pode entender, quem não sabe ler, todo mundo entende. Nenhuma dessas coisas aqui é somente para intelectual.
tem que ser pessoa viva para entender. Não. Aí já não seria nem Deus mais. É simples. O irmão Bob esteve aqui e ele batia nisso. É simples, é simples, é simples, é simples. É simples. E o irmão Brana iniciou a pregação disso aqui, a abrir os selos, exatamente com a mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. É muito simples. Agora, Jesus era tão simples e tão manifesto, tão declarado. No entanto, Caifás disse que ele era Beelzebu. Ele não viu. Hoje nós ouvimos sobre o ladrão. Ele viu. Pedro viu. A mensagem vem na mesma forma. Você viu. Mas às vezes seu marido não viu. Sua mulher não viu. E nós não estamos querendo aceitar um acontecimento bíblico que está em pleno cumprimento dentro da segunda vinda de Jesus. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Ora, será tomado não quer dizer somente desaparecer de noite e deixar o outro lá na cama. Quantos aqui já foram tomados e elas ficaram? Quantos aqui já foram tomadas? Quantas? E eles ficaram? Eles não vão aceitar a mensagem. Eles não vão ser revelados. Não vão. É melhor que se encare a realidade. Bem entendido. Muitos deles. Felizes aqueles que são amigos da noiva, que facilitam as coisas para a noiva, para a esposa vir à igreja, não proíbe, não persegue, não blasfema. Esses têm um lugarzinho para eles, não é verdade? Mas assim como Cristo foi, eu começo a ler tudo de novo. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! Ele amiudava os olhos vendo essas coisas. O molho movido. Nós não temos tempo de ir lá para o Velho Testamento, ver que o molho era movido no primeiro dia da semana, não é? O molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou a amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez na era da noiva, uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Agora, ao nascer do sol, ele já pregou em 1965, no ano que ele partiu. Ele já havia pregado e já havia aberto os selos. Vejamos aqui, ó. Essa voz, se necessitarão desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, isto que é, para ressuscitá-la de dentro do denominacionalismo. Foi o que ele disse aqui. Tão escuro. Então isso já tem um cumprimento parcial. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro selos já se cumpriram.
Todos os selos foram revelados, mas nem todos estão cumpridos. O problema é esse. A confusão fica aí. Mas a simplicidade está exatamente isso. 3 primeiros selos já estão na história. Já teve seu cumprimento. Foram revelados e estão cumpridos. Nós estamos vivendo o 4º selo, que culminará com o rapto da igreja noiva. Nós estamos dentro do 4º selo. O 5º e o 6º selo, preste bem atenção, repetindo para a segurança, se refere exclusivamente a judeus, não tem nada a ver conosco. É cumprimento simultâneo na terra, o 5º e o 6º, e em cima, com as almas debaixo do altar. Deus está tratando com judeus. As almas debaixo do altar não tem gentil lá, você sabe, porque eles pedem vingança, e a noiva não pede vingança, diz o profeta. Ele mostrou ali que, entende? Agora, esse 7º selo é que ele vai dizer aqui o que é. Já nós vamos chegar lá. Então, a revelação dos 7 selos é que faz a diferença da mensagem do profeta com a mensagem de Billy Graham, com a mensagem de Oral Roberts, que são os 2 anjos, foram enviados a Sodoma. Tudo se repetiu agora direitinho. Irmão Branham disse, Billy Graham para os batistas, para os denominacionais, Oral Roberts para os pentecostais. 2 anjos de Deus, com mensagens que esvaziam, mas não preenchem. Não preenche. Billy Graham disse, eu venho aqui, prego, converto 30 mil almas. No ano que vem eu volto, não tem nem 30. E Paulo chegava ali, convertia 1, quando ele voltava no outro ano tinha 30. Era o contrário. Ele mesmo disse. Então, nós vimos aqui um cumprimento em relação a tirar, fazer aquela separação que faz a diferença da mensagem do irmão Branham. Santificação, frutos do Espírito. Há tanta gente que prega isso aí, vive vida até mais frutífera do que nós. A ciência cristã é um exemplo, é um modelo. O profeta disse. Tanto que Deus revelou para ele que a evidência do batismo com o Espírito Santo não são os frutos do Espírito. E ele pensava, ele sustentava que eram os frutos do Espírito. Mas Deus mostrou para ele que é uma fé genuína na mensagem. Então, irmão, você tem que entender, nós temos que entender que o que faz a diferença, o que choca Satanás, é a revelação dos selos do Apocalipse, que ao ser revelado, revela o Gênesis, a semente da serpente. Agora, tudo isso é trovão. Tudo isso é trovão. Ele disse assim, um trovão assim diz o Senhor. Cada abertura de um selo foi um trovão. Cada abertura de um selo foi um trovão. Foram revelados? Sim, perfeitamente. Estão cumpridos todos? Não. Aí é que tem que parar. Então, a mensagem despertou. Ele disse, fazendo menção daquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 5, desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a mensagem tirou você de lá, levantou, despertou.
dentre o denominacionalismo escuro, que acabamos de ler. Mas esse poder, tem mais aqui o parágrafo 203, mas não dá para nós ler. Esse poder da palavra falada nos tirará da terra. A palavra falada, aí entra a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, que inclusive vai chamar os mortos. Essa voz sairá do corpo do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é Jesus, é Cristo. Então, vejamos aqui um pouco. É melhor a gente fazer pouco e fazer bem feito do que fazer demais e... Vamos ver aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa capa azul, parágrafo 105. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que Ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isso tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí, então, vocês entenderão claramente, então, vejam vocês, sobre o, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Agora, isso aqui já vai para o 7º selo. Nós já constatamos os 3 primeiros selos. A história já se cumpriu. Nós estamos no 4º selo. Dentro de cada era, houve uma porção de eleitos da noiva. Dentro de cada era, houve salvos e eleitos da noiva. Esses todos ressuscitarão na primeira ressurreição para o rapto. Apocalipse 20. Todos eles que tiveram fé genuína na mensagem do dia. Na mensagem do dia, comeram maná do dia. Dormiram nela. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, a quem menos é dado, menos é exigido, é claro. Apesar de que no tempo de Lutero, crer na mensagem de Lutero significava expor o pescoço. E hoje não é assim. Então veja, o grande mistério de Deus de como é um segredo. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderam. Veja, ele não revelou, eu estou adiantando essa parte aqui só para chegar no 7º selo. Essa é a razão porque sob nosso 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. A abertura do selo, do 7º selo, é silêncio. Então, nenhum anjo falou, ninguém falou. Levanta um mestrezinho da mensagem hoje e quer falar. O irmão Branham não disse. Agora eu botou o paletózinho aqui, chega aqui e quer falar. O segredo do 7º selo é silêncio. Aqui no 7º selo ele disse, até o segredo de um bom negócio é silêncio. Você sabe que conversar demais, o que dá? Bater com a língua no dente. Estraga tudo, estraga casamento, estraga negócio, estraga mudança, estraga tanta coisa, tanto que essas grandes empresas, eles têm detetives especializados para descobrir qual é o lançamento que o outro vai fazer no próximo ano. Detetives especializados para descobrir o segredo, qual é o mistério, qual é o lançamento.
Agora, Deus sabia disso. Ele disse: o diabo podia mistificar isso. Então, nenhum anjo se moveu. Ninguém. Ele disse: houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Olha aí, o mistério é esse. Ele disse: não mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. Agora nós já temos estudos em computador aí dizendo que ele vem esse ano. Glória a Deus. Ele conclui dizendo assim: é uma boa coisa que ele não revele. Não. Mateus 24, 36. É uma boa coisa que ele não revele. Deixa aí. Isso aqui nos leva lá para o 7º selo. Dá uma coisa. É o parágrafo 100. Vocês estão anotando? Parágrafo 136 em diante, do 7º selo. Vocês que são estudiosos, que gostam, então vão ver o seguinte: devemos recordar. É o grifado, só que eu vou ler. Devemos recordar que este 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas. Aí mais o outro grifado. E isso será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. Aí você liga com o 5º selo, parágrafo 50. Encontro da vida com a morte. O 4º selo, parágrafo 196. Está anotando? Porque não dá para a gente ler tudo. O tempo já se foi. Encontro da vida com a morte, 4º selo, 196. Ao final deste 7º selo é o fim da era da igreja. E o fim do 7º selo é o fim das trombetas, é o fim das taças, e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no 7º selo. É como disparar um foguete ao ar. Esse foguete faz uma explosão por aqui perto e logo muito mais alto faz outra explosão e dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 estrelas faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o 7º selo. Agora, está revelado ou não está? Ele está mostrando, gente. Agora, como o vai fazer Deus? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas as coisas e a entrada do milênio. Isso é que nós interessamos. Aqui, ó, grifado só. Já estou no 139. Todas as hostes, você põe 136, reticência, né? Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Então, o que dizem esses curiosos, assim, que por fim não sabem o que fazer mais? Porque tudo que eles previram marca datas. Não veio em nenhuma das datas que eles marcaram. Então, eles dizem que o irmão Branham tem que ressuscitar sozinho, isoladamente, aparecer no nosso meio. Muitos dizem que ele vai ter uma tenda, e dentro dessa tenda, então, que ele vai revelar os 7 trovões,
Quer dizer, ele vai vir para revelar tudo que ele já revelou. O que Abraão disse para o rico lá? Disse, não, lá está Moisés, lá já está escrito lá. Espera aí. Pense, porém, sim, está aberto, porque o cordeiro o abriu. E eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Quando você atinar para isso, cairá um temor reverencial. Esta falta de reverência, de respeito umas para com as outras, uns para com os outros, até dentro do santuário mesmo, então terá que acabar. Terá que haver um temor reverencial. Não sabiam, porém, de repente ali estava, e eles cessaram de fazer tudo. Por quê? Porque é hora de ir embora. Eu quero ver como é que vai ser. Gente, na hora de ir embora, é como a hora de morrer. É a mesma coisa. Deixa filho, deixa mãe, deixa pai, deixa neném no berço, deixa negócio, deixa cheque, deixa carro novo, carro velho, casa, fazenda, boi, seja o que for, rancho. Deixa tudo, fecha os olhos e pronto. E pode gritar, gente gritar ao redor, criança chorar, berrar, pode desmaiar. Acabou, morreu. Pronto. É a mesma coisa na hora de ir embora. E diga, mamãe, papai, e como é que é meu marido, e meu neto, e meu filho, e minha filha? Não tem disso não, tem que haver um desprendimento. Por isso, Abraão é um tipo perfeito. Sai do meio da tua parentela, Abraão. Porque se você ficar no meio deles, você não terá. A sua fé vai ficar no mesmo nível deles, da fé que eles têm. Abraão ainda pega e leva um sobrinho com ele. Deu o que deu. Vamos só para um grifado aqui, ó, 141. Porém, tão certo como estou de pé aqui na plataforma esta noite, tive a revelação que o revelou, e é uma maneira tríplice. Veja, e agora com a ajuda de Deus quero falar-lhes de uma parte disso. Primeiramente, vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quero dizer-lhes o que sucedeu. Aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever. Esse é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Agora, por quê? Prossigamos a prová-lo. Este é o segredo que ninguém conhece. A João foi proibido escrever e ainda conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está. Não havia nenhuma atividade no céu, porque de outra maneira poderia revelar o segredo. O segredo, não os segredos. Agora o vem, se é tão tremendo, tem que ser incluído, porque tem que suceder. Porém, quando soaram os 7 trovões, agora notem bem, quando vieram os 7 anjos para as suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Porém, aqui temos 7 trovões, um após o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um número perfeito, 7 trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porém sem que se entendesse. Logo os céus não o puderam escrever, porque não o conhecem, nenhuma outra coisa tampouco o conhece, porque não há em que basear-se. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez faria grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que queira e personificar qualquer dom. Oxalá estejam aprendendo, hein? Porém, ele não pode conhecer isto,
porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. Se eles houvessem feito algum movimento, talvez isso haveria servido para revelar algo. É um jeitinho seu, uma maneira que você olha apenas, não é? Por isso se calaram e não se moveram. 7 é o número perfeito. Eu tenho aqui, relacionado com isso, o terceiro parágrafo 74. Duas coisas foram abertas. Parágrafo 160. Depois nós pulamos para lá. 7 é o número perfeito de Deus, e houve esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Estes 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois que nesse tempo João começou a escrever e lhe foi dito: não escrevas. Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disso. Então, o que é? O irmão Branham pergunta: o que é? É aquilo do qual Jesus falou, que nem os anjos no céu conheciam. O que é aquilo? Mateus 24, 36. É o que nós lemos aqui, Cristo Mistério Deus Revelado, parágrafo 105, 106. Está tão claro, é tão simples. Aqui na mensagem Almas Encarceradas Hoje, essa de GO, de Goiânia, parágrafo 83, 82, 83, 84, eu não vou ler também. Então o profeta diz: então o que é? O que é? É aquilo do qual falou Jesus, que nem os anjos no céu conheciam. Então vamos ver o que foi que Jesus falou? Mateus 24, 36. Todo mundo sabe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí ele começou, como foi nos dias de Noé. Então deu os sinais que nós estamos vendo aí. Agora veja. Vamos ver aqui. Parágrafo 160. Deixa eu me ver aqui. 160. E ali no Cânion Sabino, ele me diz: esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém, estive ali parado e olhei diretamente. E esta é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. Então você tem que bater isso aí, crivar isso aí. Mateus 24, 36. É o que completa. O 190, aqui tem mais coisas grifadas. Esse tipo de estudo não é bom fazer nas carreiras, senão. 191. Agora notem que a abertura do 7º selo também é um mistério tríplice. Lhes tenho dito que é o mistério dos 7 trovões. Esse mistério tríplice é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 36. Não tem jeito. Aí então você tem o parágrafo 193, tem o 143, tem o 196. Aqui você anota o intervalo, parágrafo 34. Vamos ver, só essa do intervalo aqui. O intervalo está aqui, né? 34. Porém, nos últimos dias, todos esses mistérios haveriam de ser soltos e explicados, e os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja, e logo o tempo não será mais.
Foi o que aconteceu. Aqui ele está iniciando a revelação disso. Está começando. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção. Exatamente isso aí. Você vai prestar bem atenção que a segunda vinda tem um curso. Isso aí você guardou. Nós estamos dentro desse curso da segunda vinda. E Jesus, então, deu o quê? Os sinais. Agora, você liga o rádio, o noticiário da televisão, pega o jornal e veja na rua o que é que está acontecendo. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem inclui o profeta. Porque um profeta é um filho do homem, não é o Filho do Homem. Tem uma diferença aí no artigo. O Filho do Homem, o profeta. Jesus é o Filho do Homem. Entende? Então, na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estudando aí, você vai ver Mateus 24, 25, tudo dentro desses trovões, dentro desses selos. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Você não entende por que certas pessoas morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Você não vai entender e ninguém pode explicar, eu não posso explicar, você não vai poder explicar. Ninguém pode explicar por que você está aqui dando cabeçada, bate para lá e bate para cá com coisas sem entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, mas você não tem jeito de sair. O mais importante, o selo da palestra tem que ser esse. Ao passo que outros se vão, por um motivo ou por outro, por qualquer coisa, então se vão embora. Teve gente da igreja de Mombrana que voltou para a igreja católica. Você não acredita uma coisa dessa. Que ouviu o irmão Brana pessoalmente, viu o irmão Brana fazendo milagres, curas de câncer, ressuscitando mortos, voltar para a igreja católica, meu Jesus. Aí ele diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir. Então isso aí não vai ser revelado. Não adianta estudos, tem muita coisa, a mensagem é muito rica. Então a pessoa se separa ali, faz e joga no computador e sai aquelas apostilas e coisas bonitas. Não resolve. Ele disse: a única coisa que você pode fazer é procurar viver uma vida que glorifica a Deus. É esperar. É a única coisa que você pode fazer. Agora, aí estão os sinais. Você sai na porta de casa e está o sinal. Você olha dentro de casa e está o sinal. Eu estava pensando hoje a condição das escolas. Vocês, meninas que estudam, sabem o que está ouvindo, o que está vendo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas como é que pode ter um estudo que estabelece
a vinda de Jesus, agora em junho de 94. Mas houve tantos estudos bonitos que eu viria em 73, em junho de 73. Bater no púlpito lá da Avenida Goiás, se Jesus não vier até junho, eu sou falso. Então, provou que era falso mesmo. Aí, mudou para 77. Chamar, bater no ombro, nos ombros também. Daí passa para 87. Daí passa para junho de 90. Agora passa para junho de 94. Você tem que olhar os sinais do tempo. Quando você vê a figueira brotar, então a figueira é Israel que brotou. As árvores deram seus frutos, foram as denominações, deram os frutos para a mensagem. A figueira brotou em 49. Foi Israel. Está tudo aqui, ó. Tudo é trovão. Tudo está dentro dos trovões. Aí ele continua. Você pode ver que o irmão Branham enquadra isso aqui, ó, capítulo 24, 25 de São Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo a si. Pois nós estávamos discutindo aí a condição que eu ouvi um repórter dizendo assim: o brasileiro é vagabundo, ele não quer trabalhar, ele quer pão na mesa, quer ganhar bem, e agora o que ele quer? Pular o carnaval. Ele quer feriados. Não tem um país no mundo que tem feriado dia santo como tem esse país. E ele estava falando a verdade. Eu disse, agora as pessoas que assumem responsabilidade com a empresa, elas não estão clamando, não. Todo patrão hoje investe num bom funcionário, num bom operário, pontual, responsável. Qual o patrão que não investe? Que procura aperfeiçoar o seu serviço, sua mão de obra? Em São Paulo, então, aquelas empresas chegam a oferecer mais para aqueles executivos, aqueles técnicos. Vem para cá. Eles estão bem. Não tem que ser médico, não tem que ser advogado, não. Por quê? O homem que investe, o homem que obedece o que Paulo disse em relação a esse sentido, o Senhor investe nele. Paulo escreveu e Jesus está falando agora. Ora, se você se dá por apercebido, o Senhor investe em você. O Senhor, Ele confia. Isso é para seu bem. Então, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os tumulentes, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ficar de pé, moço. Aí